Fala, Márcia, beleza? Como sempre, Rodolfo Simões, passando aqui no canal Galo Eye. Dessa vez para falar do clássico de ontem, né? Ontem, dia 15 de outubro, hoje 16, empate em 1-1 na Arena MRV, o alvinegro marcado por Juan. Como vocês já puderam perceber, esse cenário é um pouquinho diferente. Estou em Ouro Preto esses dias, tá? Por isso a modificação do cenário. Roda a vinheta e vamos falar do que foi a peleja ontem. Então, turma, bom, diante de todas as adversidades, um empate antes do jogo não seria um mau resultado. Vendo o que foi o jogo e todas as circunstâncias, talvez tenha ficado um gosto um pouco amargo, né? O Atlético foi a campo com 10 desfalques, né? São entre lesionados, suspensos e jogadores retornantes de data FIFA, tínhamos 10 ausências. São Paulo ainda assim conseguiu montar uma equipe que foi competitiva e, ao meu ver, superior ao adversário. Acho que começou com o time tinha de começar, né? Também não tinha muitas opções, para não falar que não tinha opção nenhuma. Então acho que não dá assim para jogar a escalação inicial. Acho que o Atlético atuou relativamente bem, com destaque para o lado esquerdo ali, né? Com o Bernard e principalmente com a dupla Dudu e Arana, né? Eu tenho gostado mais do que o nível de atuação do Dudu nesses dois últimos jogos contra Sport e Cruzeiro. O que mais me agrada, né, nessa entrada dele no time titular é o Arana voltando a atuar pelo corredor central. Eu acho que o Arana melhora, potencializa muito mais o futebol dele jogando por essa faixa central do que fazendo esse corredor no lado do campo, né? O Arana é o lateral que não gosta do lado do campo, né? Ele é o cara que faz o corredor, mas ele funciona muito melhor por esse corredor central. Dudu jogou bem, gostei muito da partida do Dudu. Bernard também, acho que o Bernard no primeiro tempo teve 2 lances que ele hesitou na hora de finalizar, e acho que talvez se ele hesitasse menos, talvez pudesse ter marcado o gol e pudesse ter mudado um pouco a história do jogo. É um primeiro tempo que eu me recordo aqui de pelo menos 2 situações do Atlético. Uma no minuto 18, jogada pela esquerda com o Dudu, que ele encontra um bom passo para o Scarpa, que finaliza para fora. E depois uma outra chegada aos 40 minutos, que o Dudu vem pela esquerda, aciona o Bernard pedala, tira o Villalba da jogada, e o Jonathan Jesus consegue atrapalhar, o Bernard ainda finaliza e o Kaique tira, né? Acho que talvez o goleiro do Cruzeiro ali, acho que já era o Léo Aragão, fizesse a defesa. E um primeiro tempo que o Atlético foi um pouco prejudicado, assim, porque o jogo andou muito pouco, tanto no primeiro e no segundo tempo. Eu vou falar sobre a arbitragem do Zanovelli, mas acho que no primeiro tempo, pouco por culpa do árbitro, né? Tem um lance ali que o Cássio sai, né, e demora bastante o atendimento por conta de concussão. Esse é um lance que me irritou muito o Arana, que era para deixar essa bola sair para escanteio, ele dá sequência na jogada ali. Mas o jogo foi interrompido ali para o atendimento ao Cássio e demorou bastante. Um pouco depois o Jonathan Jesus cai em campo, começa a vomitar. Então acho que esses 2 lances, essas 2 paralisações aí impediram, né, o Atlético de impor um ritmo, né, uma pressão no adversário que talvez pudesse resultar em gol. E aí vem o segundo tempo, né, com um erro terrível do Gabriel Menino. Inclusive o Gabriel Menino nessa altura já deveria ter tido o contrato rescindido, e ele um outro jogador que eu vou falar mais à frente, mas o Gabriel Menino entrega um gol para o Cruzeiro, né? E por sorte, aí acho que um pouco de sorte também, e merecimento, que eu acho que o Atlético foi o suficiente para vencer e acabou conquistando apenas o empate. O Galo consegue o empate no lance praticamente seguinte, né? O escanteio curto cobrado ali, o Bernard rola pro Arana, o Arana cruza e o Juan Tressoldi faz o gol, né? Aproveitar o gol do Tressoldi para falar uma coisa. Um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que eu já vim falando nos últimos vídeos. O ataque do Galo não funciona, né? Se não me falha a memória, o Galo tem 26 gols em 27 jogos. Os últimos 5 gols do Galo, 4 foram de defensores. 2 do Vitor Hugo, um contra o Mirassol e um contra o Sport. Um do Arana contra o Sport.
o do Juan ontem contra o Cruzeiro e um do Rony contra o Sport. Esse gol certamente seria do atacante. Vocês podem falar, o Rony só enrolou pro gol, mas quem estava do lado dele era o Biel. Então, assim, fatalmente o atacante faria um gol naquele lance. Se é que fosse gol, né? Porque não tem tanta confiança que o Biel faria aquele gol. Mas, enfim, dos últimos 5 gols, 4 marcados por defensores. Os defensores, além de segurar a bronca lá atrás, ainda tem que resolver lá na frente, né? O Arana fez o gol contra o Sport e ontem deu assistência, porque pelo menos assistência, né? No gol do Juan poderia ter vindo de alguém no ataque. Então, assim, os gols têm saído da defesa. Ontem, que eu vi hoje cedo as estatísticas, foram 23 finalizações do Atlético, só 4 no alvo. E esse é um problema que tem sido do Atlético em todo o ano, né? O ano passado, aliás, os últimos 2 anos, né? 23, 24, a gente tinha Hulk e Paulinho. Esse ano o Paulinho foi embora, esse ano o Paulinho, embora esteja no Palmeiras, praticamente não conseguiu jogar. Só atuou no Mundial e fez gol, fez 2. E o Hulk, infelizmente, vou falar um pouco mais à frente do Hulk, faz o disparado pior ano dele com a camisa do Galo. Bom, mas tivemos ali um empate com o Juan Tressoldi. Depois o Atlético teve uma finalização do Scarpa aos 13 e a bola na trave do Dudu aos 18. Depois disso, acho que o Atlético não criou mais nada. Substituições, né? Eu não vou criticar o Sampaoli pelas peças que ele optou por colocar em campo. Porque é aquela coisa, quando você tem muito jogador ruim, a chance dele entrar em campo e atrapalhar é grande, né? Isso já poderia ser dito na escalação inicial. Se a gente for olhar para o banco, aí o cenário ainda é mais difícil. Então não vou nem criticar tanto o Sampaoli por quem ele colocou. Mas assim, eu acho que eu preciso muito desse jogo contra o Corinthians, que é o nosso próximo adversário, para esquecer o fato dele ter tirado o Dudu. Ah, mas o Dudu estava cansado. Ah, mas o Dudu não aguenta 90 minutos, velho. Dudu ontem não poderia ter saído de campo. Era o melhor jogador do ataque do Atlético. E tem um ponto aí na substituição do Dudu, que é o seguinte, se o ataque do Atlético estivesse bem, né? Se o Dudu estivesse bem, se o Rony estivesse bem, o Bernardo até acho que foi bem, esse Scarpa estava mais ou menos. Mas se todo o ataque do Atlético estivesse bem, funcionando, eu entenderia ele tirar o Dudu porque estava cansado, porque não aguenta os 90 minutos. Mas não, o Dudu era a melhor peça do ataque, né? Todas as jogadas que eu descrevi aqui, se vocês verem os melhores momentos, passou pelo pé do Dudu. E o Dudu tinha acabado de enfiar uma retada na trave. Ele vai e me tira o Dudu. E sem falar o cenário do jogo. Não era um cenário de 11 contra 11. Era 11 contra 10. Embora o Atlético jogando com a mais é um perigo. Mas assim, para mim injustificável a saída do Dudu ontem. Mesmo tivesse cansado, produzindo menos, não tiraria o Dudu ontem. Não tiraria mesmo. Dudu ontem só se ele fosse expulso ou se quebrasse a perna dele. Caso contrário, não tiraria o Dudu em hipótese alguma. Nem as substituições do Sampaoli. Hulk e Caio Paulista nos lugares do Arana e do Ivan Roman. Eu não teria tirado o Arana, mas não critiquei o Arana muito durante a substituição, a saída do Arana, porque pelo menos na transmissão, não sei se foi da Globo ou do Premier, mas eu sei que na transmissão eu ouvi falar que o Arana tinha ido para o banco e estava com gelo na região do adutor. Então fiquei com medo de forçar demais. O Ivan Roman sim tinha que ter saído, até porque ele quase foi expulso. Nessa novela, quisesse compensar a expulsão do Caio Jorge, poderia ter expulsado o Ivan Roman numa falta que ele fez. Mas talvez tenha pesado o fato que o amarelo do Ivan Roman foi injusto, porque o Caio Jorge apertou a mão dele. E já tinha agredido o próprio Ivan Roman no primeiro tempo, né? Então, assim, o Hulk no Ivan Roman, beleza. O Arana no Caio Jorge, não gostei muito da substituição, mas dado o contexto, se fez entendível. Aí depois ele colocou Biel e Natanael nos lugares do Dudu e do Gabriel Menino, né? Aí eu já não gostei, né? Porque, como eu já disse, não teria tirado o Dudu. O Natanael, infelizmente, pouco acrescenta. E acho que tinha que ser só o Biel no lugar do Gabriel Menino. Embora o Biel tenha entrado mal, mas aí é aquilo que eu falei, né? Quem vem do banco não ajuda. O Renier demorou a tirar o Rony saiu só no minuto 38, entrou no Renier que não conseguiu agregar. Aí falar de alguns nomes aqui pontualmente. Biel entrou muito mal e tem que olhar aí quais são essas cláusulas do contrato, tem que devolver isso ano que vem, isso não pode nem pensar em ficar aqui. Renier é um jogador que eu particularmente, Rodolfo,
vocês podem me criticar, acredito, acho que precisa insistir nele, ter mais minutagem, ter uma sequência, mediante ao que o Atlético tem aí, acho que pode ajudar, né? Talvez precise de um tempo maior de adaptação, sei que não tem entrado bem, mas acho que tem que insistir com ele, até porque não temos muitas opções. Hulk, poxa, velho, eu tô muito cuidado na hora de falar do Hulk, sabe? Porque o Hulk, pra mim, tá na minha santíssima trindade do Atlético. Idolatria, gente, é algo muito subjetivo e extremamente pessoal. Então, a minha santíssima trindade é Hulk, Diego Tardelli e Reinaldo. Na minha cabeça, quem acompanha os meus vídeos aqui sabe que na minha cabeça o Hulk é para ser, eu espero que o Hulk entenda isso, né? Que ele é um jogador para entrar 20, 30 minutos e fazer a diferença. Mas aí eu já começo a ficar preocupado em ver o Hulk entrando 20, 30 minutos e não jogando tão bem. E como o Hulk está aqui há muito tempo, a gente conhece ele bem e ele também, e aí a gente se sente mais confortável para opinar. O Hulk talvez, né, seja o tipo de jogador que para ele seja melhor começar como titular e jogar um tempo, 60 minutos. Só que a gente entra num outro problema, que o Hulk fisicamente se cuida muito. Eu acho que para jogar um tempo, 60 minutos, o Hulk consegue jogar. Só que eu passo a constatar que o Hulk está mal tecnicamente, né? O São Paulo ele começa no Hulk, né? Com o Hulk no banco, ao meu ver, por uma questão física, por ter um time mais leve, com uma maior capacidade de pressionar o adversário. Mas mais do que isso, né? Por exemplo, né, o Rony, que é um jogador extremamente complicado, né? Ontem matou de raiva naquele lance que ele cruzou, e vocês podem me atacar, né? Aqui, Rodolfo, você apoiou a vinda do Rony. Já expliquei isso algumas vezes, né? Apoiei a vinda do Rony, não apoiei a vinda nas condições que veio, gastando 6 milhões, com 700 para ser titular protagonista. Mas enfim, Rony e Gabriel Menino, dois caras que se pudesse rescindir hoje, deveria ter rescindido. Mas você fala, pô, talvez seja o caso de começar com Scarpa, Dudu, Bernard e com o Hulk na frente, né? Porque talvez o problema, aí, embora a escolha, acredito eu, do São Paulo pelo Rony em relação ao Hulk seja pela questão física, nem você fala, pô, mas o Hulk tecnicamente é muito melhor que o Rony. Concordo, bom, mas nem discussão quanto a isso. Mas a questão é que o Hulk também tecnicamente não está bem, né? Não está bem. O Hulk precisa recuperar a confiança, precisa de um gol de pênalti, um gol de falta, enfim, um drible, dar uma assistência, alguma coisa para resgatar ele. E talvez ter na sequência como titulares possa ajudar, jogando 45, 60 minutos. Enfim, é uma situação difícil, o ataque do Atlético como um todo não funciona. E de fato, talvez seja o caso de tentar recuperar o Hulk. Eu acho que talvez o jeito mais fácil seja ele entrando 20, 30 minutos, mas o Hulk me parece ser o tipo de jogador que para ele é melhor começar jogando do que ele entrar no segundo tempo, então é difícil. Talvez colocar o Hulk para jogar 45 minutos. Eu acho que é o caso do São Paulo ali conversar com o Hulk, entender, e depende obviamente também do adversário. Acho que, por exemplo, semana que vem contra o Ceará é um bom jogo para o Hulk jogar os primeiros 45 minutos, ou talvez até no final de semana contra o Corinthians. O gramado da Arena do Corinthians é bom, né? Tem essa questão também que a gente não sabe até que ponto o Hulk se sente confortável jogando em campo sintético ou não. Agora, por exemplo, contra o Del Valle na altitude já não dá para começar com o Hulk. Eu acho que é o caso de um jogo para o Hulk jogar 20, 30 minutos, então acho que tem que ter muita conversa ali do Hulk com o Sampaoli para a gente tentar extrair o melhor daquele que tecnicamente, indiscutivelmente é o nosso melhor jogador. Dito isso, massa celebrar as boas fases de Bernard e Dudu, torcer para que o Arana não tenha se lesionado, e gostei muito da atuação do Ivan Román ontem. Esse foi um raro acerto dessa diretoria. Ivan Román é um grande jogador, tem tudo para agregar o Atlético, e não só nessa reta final de temporada, mas também nos próximos anos. No mais é isso, sábado temos compromisso, Corinthians 6h30, depois as semifinais da Sul-Americana. Vamos, Galo!